Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Projeto Revisa. E nessa semana, nós estaremos falando na nossa aula de Projeto Revisa sobre as nossas regiões, né? Estamos falando sobre o número na forma decimal e sobre a atmosfera terrestre, tá? Vou olhando até uma outra anotação aqui sem querer. Bom, vamos lá, meus amores. Sem enrolação e para que a gente comece a fazer, nós estamos no módulo 4 do nosso quarto ano, relembrando os conteúdos que nós aprendemos no ano passado. Não se esqueçam disso, ok? Bom, gente, e nada melhor do que começar então por ciências. Vamos lá. Em ciências, nós estamos falando sobre a atmosfera terrestre, no capítulo 11. É do ar atmosférico que absorvemos o gás oxigênio de que precisamos. Mas a importância do ar é muito, muito, muito importante. Ele vai além. Ele age sobre os seres vivos e interfere nas atividades que realizamos diariamente, podendo estar ao nosso redor sem ser percebido ou causar grandes danos, como os furacões. Próxima página, a atmosfera terrestre. O paraquedista salta da atmosfera de 39 mil metros de altura. Eu não teria coragem. O planeta Terra é envolto por uma camada de ar chamada atmosfera terrestre. Essa camada ajuda a manter a vida na Terra e é composta por elementos como o vapor de água, a poeira, seres vivos microscópicos e gases. A atmosfera terrestre apresenta algumas características próprias, como a temperatura, pressão e umidade. Mas será que essas características podem variar ao longo da atmosfera terrestre? É esse assunto que vamos estudar nas próximas páginas. Pressão atmosférica. O ar atmosférico exerce uma força sobre a superfície da Terra e sobre a superfície dos corpos que estão sobre ela. A atuação dessa força corresponde à pressão atmosférica. A pressão atmosférica atua sobre os corpos em todas as direções. Nesse momento, ela está agindo sobre nós, mesmo que aparentemente você não perceba essa pressão. Para ajudar a compreender esse assunto, observe o experimento que a Giovana realizou com os colegas na aula de ciências. Então, vamos ver aí o experimento que ela realizou. Com uma das mãos, Giovana vedou a abertura da seringa de plástico preenchida com ar. Com a outra mão, ela empurrou o êmbolo até onde foi possível. Após soltar o êmbolo, Giovana e seus colegas perceberam que ele retornou sozinho a uma posição próxima à inicial. O ar no interior da seringa exerce pressão nas paredes internas desse objeto. Essa pressão aumenta quando o espaço ocupado pelo ar diminui ao se empurrar o êmbolo. Nessa situação, a pressão interna se torna maior do que a pressão atmosférica e empurra o êmbolo para uma posição próxima à inicial. Com o êmbolo na seringa nessa posição, a pressão interna e a pressão externa se tornam equivalentes. Vamos agora para a próxima. O ar está presente em diferentes locais do ambiente, como ao nosso redor, exercendo constantemente pressão sobre os corpos. Mas como perceber a atuação da pressão atmosférica? Veja abaixo. Ao encher uma sacola plástica com ar, aumenta-se a quantidade de ar em seu interior. Como consequência, a pressão da sacola também aumenta, tornando-se maior do que a pressão atmosférica e mantendo a sacola esticada. Aí, como a gente está vendo na imagem, a pressão atmosférica está nas setinhas azuis e a pressão interna nas vermelhas, ok? Quando a sacola plástica é aberta, parte do ar sai. E a pressão interna se torna igual à pressão atmosférica, que atua em todas as direções da parede externa da sacola, deformando-a. A pressão atmosférica pode variar de um local para o outro, por causa de alguns fatores, como a altitude, e à medida que nos deslocamos na atmosfera a partir da superfície terrestre, a quantidade de ar diminui e a pressão atmosférica também se torna menor.
Assim, a pressão atmosférica é menor em locais com maior altitude, em relação ao nível do mar, quando comparada com locais de menor altitude. A menor pressão atmosférica nessa imagem, ela fica lá no topo das montanhas, e a maior pressão atmosférica fica lá, ó, perto da nossa água, tá bom? Vamos para a próxima. A umidade do ar está relacionada à quantidade de vapor de água existente na atmosfera terrestre. De onde provém esse vapor? O vapor da água, gente, ele pode ser liberado no ambiente pelos seres vivos. E é por meio dessa respiração e da transpiração, por exemplo, e pelos corpos d'água, tá? Parte do vapor da água ele é liberado no ambiente, formando as nuvens. Aí, no esquema da número 4, nós vamos ver que parte desse vapor está permanecendo ali, circulando na atmosfera terrestre e determinando uma umidade no ar. Em condições atmosféricas específicas, como a temperatura e a pressão, esse vapor da água ele pode dar origem às chuvas. De maneira geral, quanto maior a quantidade de vapor de água no ar atmosférico, maiores as chances de ocorrer as chuvas. E vamos agora para a nossa última página. Assinale a imagem que melhor apresenta a atuação da pressão atmosférica da bola. Seria a primeira, a segunda ou a terceira? A segunda, não é mesmo? Observe a imagem abaixo. A pressão atmosférica é menor no local A ou no local B. O local A, lá no topo das montanhas, né? E o local B, é lá perto dos animais, ali bem pertinho do solo. Bom, nós sabemos que a pressão atmosférica é menor no local A, tá? Que é no topo da montanha. E por que é nesse local? É porque a altitude lá é maior, comparada à altitude do local B, ok? Na B, o que você pode dizer em relação à quantidade de ar, à pressão atmosférica? Bom, quanto maior a quantidade de ar, maior é a pressão atmosférica, não é isso? E aqui a gente finalizou o nosso módulo de ciências. Vamos então agora lá para a página 106, que é a página do nosso módulo de matemática, onde nós paramos, tá? Após simetria, nós estamos entrando agora em números na forma decimal. O Banco Central do Brasil parou de fabricar moedas de 1 centavo, pois a sua fabricação custava 9 vezes mais do que o seu valor. Eles ainda não saíram de circulação, mas raramente são encontrados. Décimos. A figura ao lado representa uma unidade e ela foi dividida em partes iguais, e uma delas foi colorida de azul. Em quantas partes essa figura foi dividida? Ela foi dividida em 10 partes. E a parte colorida de azul representa 1/10, porque de 10 partes apenas uma foi colorida. A fração que representa isso daí, gente, seria 1/10. O número decimal seria 0,1. E por extenso, nós escreveríamos 1/10, né? Utilizando uma fração e um número na forma decimal, represente a parte colorida de amarelo na figura ao lado. Bom, o total aí de partes divididas são 10. E nós podemos ver que temos 6 partes pintadas, tá? Ou seja, 6/10 ou 0,6. Nesse capítulo, nós chamaremos o número na forma decimal simplesmente como número decimal. Atividades. Escreva como se lê cada um dos números decimais a seguir. Letra A, 3/10. Letra B, 4/10. Letra C, 6/10. Letra D, 7/10. Letra E, 8/10. E letra F, 9/10. Escreva a fração decimal que pode representar a parte colorida de vermelho em ação a cada figura. Bom, aí nós temos todas as figuras divididas em 10 partes, não esqueçam disso, já que é décimo, ok? E então, a fração ali, nós teríamos 7 partes vermelhas, então seria 7/10. E o número decimal seria 0,7. Na letra B, nós também temos dividido em 10 partes e temos apenas 2 pintadas, ou seja, 2/10. Para fazer 2/10, falaríamos 0,2. 0,4 da figura. Vamos pintar na letra 3? Na número 3, perdão. Letra A.
0,4, ou seja, 4 décimos da figura. A figura está dividida em 4 partes e vocês irão pintar, está dividida em 10 partes e vocês irão pintar 4. Na letra B, a figura está dividida em 9 partes e em 10 partes vão pintar 9, tá? Essa figura abaixo está dividida em partes iguais. Pinte algumas partes dela e depois escreva uma fração em um número decimal para representar as partes que você pintou em relação ao todo. Então, você vai escolher da sua cabecinha quantas partes você quer pintar e vai fazer essa fração. Lembrando que ela está dividida em 10 partes iguais, tá? Então, vamos supor que eu pintei 6 aqui. Então, vai ficar 6 décimos. Lembra que o numerador é sempre a parte pintada da figura. E como é que vai ficar em número em forma decimal? 0,6. Isso é uma matéria que vemos até atualmente, porém ela complicou um pouquinho mais, né? Agora vamos lá para centésimos. Bom, considere a figura a seguir como uma unidade. Ela foi dividida em 100 partes iguais e uma delas foi colorida de roxo. Assim como em décimo, a gente aqui, quando fala de centésimo, seria igual a 100, tá? Então, décimo, uma figura partida em 10. E centésimo, uma figura partida em 100 partes, tá? Escrevendo a fração da parte colorida aí de roxo, teríamos um centésimo. A parte colorida indica um centésimo da figura. Nesse caso, o número decimal que representa essa parte é 0,01, ok? No centésimo, após a vírgula, nós temos dois números. Se o número que nós estivermos representando ele for uma unidade, você precisa adicionar antes dele o zero, para que ele fique na casa do centésimo. Após a vírgula, né, antes da vírgula nós temos os números inteiros, lembram disso? E após a vírgula nós temos os números decimais, que é o décimo, o centésimo e o milésimo, ok? Então não esqueçam disso. Após a vírgula, para chegar em centésimo, você precisa ter dois números após a vírgula para fazer um número centesimal, tá? Então, vamos lá. Na número 2, a gente escreveria a fração da primeira figura como 36 centésimos, porque ela foi dividida em 100 partes e foram pintadas 36 delas. O número na forma decimal seria 0,36. Sabe por quê? Porque o 36 já é um número de dezena. Então, a gente só precisa botar zero inteiros, vírgula, e o 36, porque ele já chega à parte centesimal. Ok? Na fração 63 centésimos, o número decimal seria 0,63. Complete o quadro. Fração 36 centésimos, número decimal 0,36 e escrita por extenso 36 centésimos. 75 centésimos, número decimal 0,75 e como se lê? 75 centésimos. Bom, gente, agora vamos lá. A gente vai ver aqui, ó, agora na página 16 e 17, alguns exercícios, como por exemplo, nós temos aqui, ó, na número 5, represente a quantia em reais usando números decimais. Temos uma moeda de 50 e uma de 25, formando assim 75 centavos. Então, você vai escrever R cifrão 0,75. Temos 3 moedas de R$1 e uma de 5 centavos. Então, vai ser R cifrão 1,05. E agora, gente, na página 118, nós teremos aí, né, mais alguns exercícios para vocês terminarem de fazer super facinhos. Lembrando que não é nem um pouco difícil, porque vocês já fizeram recentemente isso sobre números decimais. Então, ó, gente, eu fico por aqui. Desejo para vocês um ótimo final de semana. Esse foi o nosso projeto Revisa dessa semana. Espero que tenham gostado de rever e fixar alguns conteúdos sobre números decimais que nós já havíamos visto, tá bom? Então, um beijo, tchauzinho e até a próxima aula. Tchau!